Oi, Contraponto está começando. No programa de hoje a gente fala sobre mobilidade urbana e alternativas para o trânsito cada vez mais caótico das cidades. Os convidados são a arquiteta e doutora em planejamento urbano Eliana Kuster e o cicloativista Rafael Darruy. É fato, a gente tem levado cada vez mais tempo para percorrer curtas distâncias. E quando a gente junta excesso de veículos, falta de planejamento urbano e transporte coletivo ineficaz, o resultado só pode ser esse mesmo: vias cada vez mais congestionadas. E os meios de transporte alternativos, como as bicicletas, aparecem como boas opções para descongestionar o trânsito. Bom, a gente começar aqui com a Eliana, né? Eliana, a gente fala de mobilidade urbana, mas é algo que tem uma relação direta com a nossa qualidade de vida, né? Se a gente parar para pensar assim, a gente tem acordado cada vez mais cedo para fugir do trânsito, chega em casa mais tarde, não descansa porque já tem que dormir para acordar cedo. Então, é algo que realmente mobilidade urbana e qualidade de vida tem uma relação extremamente direta, né? Direta e mesmo em outras áreas, além da questão do tempo, né? A gente tem uma cidade cada vez mais barulhenta, cada vez mais poluída, cada vez mais desorganizada. Então, assim, uma das coisas que eu venho falando é que enquanto as nossas cidades continuarem a apostar nesse modelo que privilegia o fluxo e que privilegia especialmente o fluxo feito de meios de transporte individuais, né? Se a gente for olhar os carros, eles estão aí passando 90% deles com uma pessoa apenas, a gente está caminhando rumo a uma falência da cidade, né? A gente tem que parar para pensar para que a gente quer as cidades, por que a gente mora nas cidades, qual é a função de uma cidade, né? Porque enquanto a gente reduzir uma cidade a essa ideia de que você, por estar nela, tem que chegar mais rápido de um ponto ao outro, de preferência num transporte só seu, a gente está destruindo a ideia de convívio urbano, né? É até um modelo assim de isolamento da pessoa. Exatamente. Né? Esse modelo que a gente adota de transporte, de eu vou no meu carro com os vidros fechados. Com os vidros fechados por conta da violência, ou por conta da poluição, ou por conta do barulho, ou do condicionamento de ar, ouvindo a minha música sem ter contato nenhum com a cidade que está me permitindo transitar por ela. E aí eu volto para a minha questão central, que é assim, qual é a função de uma cidade? A função de uma cidade não é isso, né? Se a gente for pensar no conceito de cidade, aí eu estou falando lá desde os gregos, chegando em cada momento da história, a cidade teve uma função, né? A cidade medieval tinha a função da proteção, a cidade renascentista tinha a função do ordenamento, mas em todos os momentos históricos, cidade representa encontro. Ela é a quintessência, ela é a síntese do encontro entre as pessoas. No momento em que a gente se isola cada vez mais, a gente está exatamente destruindo essa que é a questão central do espaço urbano, né? Que é a promoção do encontro entre as alteridades, entre as diferenças. É eu sair da minha individualidade, da individualidade dos que me são próximos, para chegar no outro, com toda a dificuldade que isso implica para cada um de nós, né? E é isso que permite o convívio urbano. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente desvaloriza o espaço público, a gente desvaloriza o outro na cidade e a gente acaba se tornando cada vez mais isolado. Então, tem uma perda de qualidade de vida no sentido do que você disse, claro, a gente perde tempo, a gente enfrenta ônibus lotados, saúde, fica mais poluída, mas tem perdas muito maiores, né, que se espalham por campos que muitas vezes a gente num primeiro olhar, não se dá conta. Não se dá conta mesmo. Bom, e a bicicleta, Rafael, ela vem justamente um contraponto a esse modelo que a gente tem atualmente do carro, né, que vem tirando a nossa qualidade de vida. Ela representa uma nova perspectiva até de qualidade de vida para a gente, né? O uso da bicicleta, ele não é novo, né? Ele é antigo e desde o começo do século passado, e aí a gente viveu aí o boom do automóvel aí, que no futuro eu acho que a humanidade vai olhar para trás e vai ver o que aconteceu semelhante a quando a gente hoje lembra que era permitido fumar em avião, na minha opinião. E o carro veio até como um símbolo de desenvolvimento, né? Isso. E agora a gente está recuperando, né? Recuperando a bicicleta, que se você parar para pensar,
os veículos cada vez menores, mais eficientes, menores, mais eficientes, quando você vê, você chega numa bicicleta de novo, né? Pegando um pouco o que a Eliana falou aqui sobre a desumanização da cidade e tudo mais, eu não me lembro o autor agora, existe um estudo muito interessante que mostra a relação entre velocidade de uma via, né, de uma avenida ou de uma rua, com os laços afetivos de pessoas que moram nos dois lados da rua, né? Então, é inversamente proporcional. Quanto maior a velocidade dos automóveis, menos laços as pessoas têm. Quanto menor a velocidade dos automóveis, mais laços as pessoas têm. Então, isso acontece porque quando a velocidade dos automóveis é muito alta, né, uma mãe, por exemplo, não fica tranquila em deixar o filho brincar na calçada, né? Então, a gente começa a criar os playgrounds, né, áreas privadas para crianças se divertirem, né, sendo que a rua deveria ser esse espaço, né? O espaço público é que deveria ser esse espaço. Então, tem vídeos na internet fantásticos que mostram Berlim em 1900, 1910 e o começo dos automóveis andando nas ruas. E as pessoas, já existiam as calçadas, né, que a calçada simplesmente serve para tirar o pedestre da rua e liberar para os automóveis, e ninguém respeita, né, nesses vídeos do YouTube. As pessoas andam entre os automóveis e você vê que o intruso é o automóvel, né? E a gente está agora, felizmente, eu acredito, começando a voltar para esse modelo, né? E a bicicleta eu acho que é uma ferramenta assim, importantíssima, porque ela humaniza a cidade. A presença de pessoas andando ali numa velocidade mais baixa na cidade, ela inclusive diminui índices de violência, né? O Henrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá, ele reduziu o índice de homicídios em Bogotá de 80 para 100 mil, para coisa de 10, simplesmente ampliando calçadas e colocando mais bicicletas nas ruas, né? Então, colocar bicicletas nas ruas, facilitar a vida dos pedestres é uma questão de segurança pública também. A gente não está falando apenas de tempo de deslocamento, né? Quando você tem infraestruturas viárias que respeitam a escala humana, né? Você tem uma cidade mais humana e isso diminui até os índices de violência, né? A gente não precisa... Hoje a gente faz ao contrário, né? A gente desumaniza a cidade toda, a gente coloca um viaduto no centro da cidade e aí aquela área fica morta, ninguém ocupa e aí a criminalidade aumenta e a gente pega e põe polícia ali, gasta com segurança pública e tudo mais, sendo que a gente poderia matar esse problema lá atrás, entendeu? Então, a bicicleta e pedestres nas ruas podem fazer muito mais pela cidade do que as pessoas imaginam. Certo. Além da bicicleta, né, Eliana, a gente tem outros meios também de transporte coletivo que ajudariam a desafogar muito a questão do trânsito. O ideal seria uma cidade que fizesse uma integração entre diversos modais. A gente está numa ilha, né? Não tem nenhum motivo para a gente não usar esse mar que está aí à nossa volta. A gente já teve um momento, na década de 80, em que a gente tinha o sistema de barcas e os aquaviários, etc. Não tem nenhum motivo para a gente não voltar a usar isso. Isso é um questionamento. Opção, né? A pessoa pensa que ela às vezes vai para o ponto, mas aí vai passar um ônibus superlotado. Ela vai estar... É perigoso ficar no ponto esperando o ônibus. Tem uma série de questões. Não, ela vai estar sujeita aos engarrafamentos, quer dizer, quebrou alguma coisa. Exatamente. Se você tem várias integrações de vários modais, por que você não pode pegar a tua bicicleta, sair do bairro, entrar com a bicicleta numa barca, por exemplo, e descer lá em Vila Velha, né? Isso resolveria, talvez, a questão de atravessar pela ponte, porque hoje você tem o ônibus, mas você ainda assim está dentro do ônibus. Você está engarrafado, você não pode tirar a sua bicicleta do ônibus e sair pedalando. Então, acaba que, né, você tem uma limitação grande aí. Se você consegue colocar a tua bicicleta dentro de uma barca e descer lá em Vila Velha, você já diminui muito essa possibilidade de engarrafar cada vez mais as avenidas, as pontes. A gente mora numa cidade com uma morfologia difícil, né? A gente tem um grande maciço central, uma cidade que se desenvolve em torno dele e que se desenvolve muito em função dos aterros que a gente teve aqui no século XX, e pontes. Quer dizer, a gente
tem vários gargalos, várias possibilidades de gargalo. Você vê que para uma ponte hoje, param 2 municípios, né? Ou para Cariacica e Vitória, ou para Vila Velha e Vitória, porque é um ponto complicado da cidade. Não tem outras alternativas. Não há alternativas, né? E não há alternativas de outros modais, né? Quer dizer, se você integra bicicleta, barca, ônibus, o próprio automóvel, eventualmente, né? O problema é central. Né? Sobretudo para uma região metropolitana relativamente pequena, né? E que muita gente mora no município e trabalha em outro. Exatamente. Isso seria também uma alternativa que Pensar ajudaria em integração bastante. entre os modais é a melhor maneira. E eu concordo totalmente quando o Rafael fala da questão da violência, né? Quer dizer, muita gente fala, não ando de ônibus porque é inseguro. Quanto mais pessoas pensarem assim, mais inseguro o ônibus vai ser, né? Eu gosto muito de uma autora que é a Jane Jacobs, que quando ela fala sobre a cidade, ela fala o que dá segurança para uma cidade não são as câmeras, são os olhos das pessoas nas ruas. Quer dizer, se o teu vizinho, se as crianças do vizinho estão brincando na rua, você vai ter segurança de deixar as suas brincarem também. Se você está andando por uma rua mal iluminada, cheia de gente, você se sente menos inseguro do que numa rua mal iluminada, cheia de câmeras. O que as câmeras vão fazer se acontecer alguma coisa com você? Então, essa ideia de trazer as pessoas para o espaço público, de fazer as pessoas voltarem a se importar com a cidade. Porque a cidade, hoje em dia, ela virou uma preocupação para o poder público e para o mercado imobiliário. A gente que eu digo, nós cidadãos, né? A gente acaba tendo muito pouca influência sobre o que acontece no espaço urbano. Não se apropria muito. Não né? se apropria, não opina, muitas vezes a gente acha que não é da nossa conta, né? Quando na verdade é totalmente da nossa conta, né? Porque é a gente que está vivendo ali, é a nossa vida. É exatamente o que você falou para mim antes de começar o programa. A gente está no engarrafamento, a gente perde vida nisso. A gente perde mesmo, né? Estar numa cidade que não nos propicia uma qualidade de vida é perda de vida para cada um de nós. E acho que é sobre isso que a gente tem que pensar. Certo, rapidinho antes de acabar o bloco, Rafael. As bicicletas, a gente percebe por vários motivos, né? Elas são realmente um meio muito importante, são sustentáveis, né? Integram as pessoas, como a gente já falou aqui. Mas o que ainda tem de grande desafio para que efetivamente as pessoas possam se sentir à vontade, seguras para abandonar o carro e investir na bicicleta? Redução da velocidade dos automóveis, principalmente dentro dos bairros, vias com arteriais, como por exemplo a Reta da Penha, ciclovias segregadas, mesmo com diferença, enfim. A diferença ciclovia e ciclofaixa, isso, né? e uma separação, né? A ciclovia é uma via exclusiva para a bicicleta e a ciclofaixa é aquela demarcação. Mas com uma separação, isso, né? Porque você pode ter ciclovia ali ao lado só. Né? O que eu digo é que quanto maior a velocidade dos automóveis, mais a ciclovia tem que ficar longe, né? mais afastada. Dentro dos bairros é simples, é reduzir a velocidade dos automóveis e a gente precisa também legitimar o uso do ciclista na rua, né? Legitimar a ocupação do espaço público pelo ciclista, porque senão a gente vai continuar tomando buzinada, a gente vai continuar sendo desrespeitado. A gente faz uma pausa agora no Contraponto. Nosso assunto de hoje é mobilidade urbana e alternativas para o trânsito nas cidades. Eu espero você no próximo bloco. Oi, estamos de volta com o Contraponto. Hoje a gente fala sobre mobilidade urbana e alternativas para o trânsito nas cidades. Os convidados são a arquiteta e doutora em planejamento urbano, Eliana Custer, e o cicloativista Rafael Darruy. Bom, a gente falou muito sobre o problema que os carros representam para a cidade, né? Sobretudo porque a gente tem um transporte público ainda muito ineficaz. Mas se criou uma cultura do carro que tem, a gente até conversava sobre isso antes, o jornalista André Trigueiro se refere muito ao carrocentrismo. Uhum. O carro virou o centro da nossa vida, ele é símbolo de status, ele é usado para paquera, o cara que tem um carro legal, ele consegue, né, paquerar as meninas de uma forma mais fácil, digamos, até atrai as pretendentes por conta de carro. Para os negócios, um profissional que tem um carrão, o melhor carro, ele é considerado uma pessoa que tem realmente sucesso na sua carreira, virou até sinônimo de sucesso. É uma questão também que envolve a desconstrução dessa cultura do carro para que a gente possa
investir nessas alternativas, É uma questão cultural, né? A gente tem, e aí é uma questão muito do brasileiro mesmo, a gente tem o carro como símbolo de status, como diz um amigo meu, porque a gente não é tartaruga, a gente não carrega a casa nas costas, o carro todo mundo vê, né? Então, a gente tem necessidade, aí não é só o carro, né? É a marca do teu celular, é a marca da tua roupa, a gente tem necessidade desses símbolos externos da nossa importância no mundo, né? E aí a gente entraria na sociologia, enfim. Mas eu acho que especificamente em relação ao carro, é claro que a gente tem aí uma questão cultural e tudo, mas a gente tem também que começar a colocar limites, né? E quais seriam esses limites? Limite para estacionar, limite para circular. A gente estava aqui comentando no intervalo que hoje em determinadas cidades, para você entrar na região central da cidade, você paga, né? Ou para você estacionar durante um determinado tempo, você paga muito mais do que esse nosso rotativo daqui. Porque, a rigor, é um bem privado que está ocupando um espaço público. E isso, o espaço isso público, ajudaria as pessoas a repensarem a esse uso do repensar, carro. nem que fosse pela questão do doer no bolso, bolso de doer no bolso, né? Eu acho que tem, na realidade, quando a gente fala de mudança de hábitos, a gente tem que falar em duas formas de agir. Uma é realmente apostar nas campanhas de educação, que aí é a campanha que fala que o ciclista tem o espaço na cidade, tem o direito de usar a faixa, etc, etc. E a outra é a campanha de cerceamento. Quer dizer, se a campanha educativa por si não consegue, você tem as outras formas, que aí são as formas menos agradáveis, a proibição, a cobrança de tarifas, as multas, etc, né? Os radares para diminuir a velocidade nas áreas onde você tem a circulação grande de pessoas e de bicicletas. O problema é que o carro hoje é o dono da cidade. A gente tem que quebrar essa cultura do carro ser o dono do espaço urbano. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer assim, que o ciclista, quando ele está andando ou ocupando a faixa, ele não está fazendo isso para provocar. Ele está fazendo isso para preservar a vida dele. A maioria das colisões entre bicicletas e veículos automotores são colisões laterais, né? E principalmente quando há uma fila de veículos estacionados na lateral, é mais importante ainda que o ciclista pedale mais no meio da faixa para se afastar de uma possível porta que possa abrir e atingi-lo e jogar no meio da via, enfim, derrubá-lo e ele a pode gente ser anda assim mais pertinho dos carros estacionados, com medo do carro que vai passar lá no meio da rua, mas isso pode ser perigoso. Isso é mais perigoso. É mais perigoso. Isso é mais perigoso. Que alguém abre uma porta subitamente. Isso. E pode, enfim, matar alguém. Rafael, é bom a gente ressaltar que você tem inclusive um blog, né, que você dá dicas para os ciclistas de segurança, você mostra um pouco do dia a dia dos ciclistas, né? Aproveita e fala um pouquinho para a gente o que você procura mostrar lá no seu blog, o Ciclista Capixaba, né? Isso. A gente mostra o dia a dia do ciclista, fala de mobilidade urbana de maneira geral e ampla, né? A Eliana estava falando aqui sobre o custo, né, sobre onerar o motorista, né, o usuário do veículo automotor. Isso às vezes é visto com maus olhos, assim, né? Maus olhos, mas existe um prêmio Nobel da década de 60, William Vickrey, que ele foi a primeira pessoa a analisar as externalidades econômicas no trânsito, né? E ele chegou à conclusão que o usuário do automóvel ele não paga o custo do próprio deslocamento. Quem paga essa conta são as pessoas que não usam o automóvel, o pedestre, o ciclista, o usuário do transporte coletivo, né? Então, esse custo seria o quê? O custo, por exemplo, no Brasil em 2012, gastou-se 900 milhões de reais para se manter a infraestrutura voltada à... Infraestrutura viária, né? Desculpa, a infraestrutura para transporte coletivo, bicicletas e pedestres. E, ao mesmo tempo, gastou-se 12 bilhões para se manter a infraestrutura voltada para veículos motorizados individuais, né? E se você pegar o uso do coletivo com o motorizado individual, você vê que muito menos gente usa o motorizado individual. Então, o que o William Vickrey descobriu na década de 60 é justamente essa relação. A minoria da população que usa o veículo motorizado individual, ele não paga a conta do próprio deslocamento. Quem está pagando essa conta é a pessoa que está lá espremida dentro de um ônibus, entendeu? Então, quando a gente cria um pedágio urbano para uma pessoa entrar com seu automóvel no centro da cidade,
Basicamente, o que a gente está fazendo é anulando essa externalidade econômica e dando a conta para a pessoa certa pagar. E com esse dinheiro a gente pode subsidiar transporte coletivo, a gente pode investir em ciclovias, a gente pode investir numa série de coisas. Pode ou poderia, né? Que seria o ideal, né? Agora, Eliana, a gente falou muito do ser humano que está cada vez mais ali no seu carro, na sua moto, individualizado, ele não leva ninguém. Solidariedade talvez ajudasse também a resolver um pouquinho os problemas do transporte nas cidades, né? A gente percebe que criaram alguns aplicativos de carona solidária, né? Sim. Algumas empresas também estimulam isso. Eu tenho até uma experiência aqui do meu colega que está lá atrás da câmera, a gente faz isso. A gente... um dia vem num carro no meu, outro dia no dele. A gente ainda não conseguiu se livrar do carro, mas pelo menos já dá uma amenizada, já está né? amenizando um pouco, né? Isso também seria uma questão para as pessoas repensarem. Com certeza. Também, e novamente é uma questão cultural, né? Então, eu acho que passa muito por essas mudanças culturais, né? E que inclusive elas têm consequências em áreas outras que não a do fluxo, como o Rafael falou, a questão da segurança, né? Quanto mais gente partilhando caronas, partilhando o transporte público, mais segura vai ser a cidade, melhor vai ser o transporte público, né? A gente tem a ideia de que assim, não, o transporte público tem que melhorar para a partir daí eu começar a usar. E a ideia é exatamente o oposto. A hora que a gente começar a usar, a gente vai poder pressionar para que ele melhore. Porque hoje, qual é a nossa ideia, a ideia da maioria sobre o transporte público? Ele é para quem não pode ter o carro. Na hora que ele passar a ser para todos realmente, ou para a ampla maioria, mesmo para quem pode ter o carro, opta pelo transporte público, porque vai ser mais rápido, porque vai ser, enfim, porque sabe que vai estar andando com segurança, etc., ele vai melhorar, né? Então, também tem essa outra... Isso representa, acredito, até se a gente pegar modelos europeus, o desenvolvimento da sociedade, né? Lá, com certeza. As pessoas andam de transporte público, obviamente que funciona também, né? Funciona, você tem integração de modais. Eu morei um tempo na França, eu fiquei o tempo inteiro sem carro e eu usava o tram, que é o metrô de superfície, integrado com o metrô normal, integrado com o ROE, que é o metrô da periferia, com ônibus, quer dizer, com um bilhete você usa tudo. E você nunca está a menos de, sei lá, 200, 300 metros de uma estação de metrô, de um ponto de ônibus. Então, você não tem nem que fazer grandes deslocamentos. Além de tudo, ainda tem as velibres, que são as bicicletas que agora a gente tem aqui em Vitória, né? Que são as bicicletas que você aluga e deixa em vários pontos da cidade. Então, no momento em que isso estiver na nossa rotina, a gente vai conseguir se sentir muito mais seguro de deixar o carro em casa. Rafael, em relação ao uso de bicicleta, é preciso pensar além da questão de ciclovia, ciclofaixa, a infraestrutura viária? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa quer usar a bicicleta para ir para o seu trabalho, mas chega lá, ela não tem um lugar adequado para trocar roupa e tudo isso. Então, é um envolvimento que vai além da questão da infraestrutura viária? Ciclovia é apenas a ponta do iceberg. A questão é muito mais ampla. A gente precisa de integração entre todos os modais, bicicleta, com ônibus, com tudo. Uma pessoa precisa poder pegar se ela quiser fazer 15 quilômetros do trajeto de bicicleta e o resto de ônibus, ela tem que conseguir fazer isso, né? E outro problema são os paraciclos, né? Onde parar as bicicletas, né? Porque existe uma diferença de bicicletário para paraciclo. Paraciclo é o estacionamento de bicicleta para você fazer uma compra ali, alguma coisa assim, né? Por exemplo, eu parei minha bicicleta aqui fora na Assembleia e aqui tem um paraciclo. Se não tivesse, eu ia ter que amarrar num poste, numa árvore, né? Outra coisa são os bicicletários, que é um lugar fechado, onde as bicicletas ficam para você fazer uma integração ou você, enfim, ir trabalhar. E também tem a questão dos vestiários, né? O ciclista precisa ter um lugar para, às vezes, tomar um banho, né? Quando o cara mora muito perto, assim, não precisa, mas quando é uma distância muito longe, por exemplo, eu estudava em Vila Velha e ia pedalando pelas 5 pontes até lá. Lá eu tinha um vestiário, eu tomava banho. E tem algumas iniciativas privadas em São Paulo, está começando, que preenche essa lacuna aí de mercado, né? Como algumas cidades são mais antigas e não tem como as construções se adaptarem para colocar um vestiário, estão surgindo empresas que se chamam Park and Wash, que é um lugar onde você estaciona a sua bicicleta, toma um banho ali e vai trabalhar. E geralmente quem paga essa conta é a própria empresa, né? Porque ela não consegue colocar um vestiário. Então, de fato, a questão
das ciclovias é apenas a ponta do iceberg. Eu diria que para estimular a bicicleta na rua, a gente tem que falar de integração entre modais, a gente tem que falar de ciclovias, sim, ciclofaixas, redução de velocidade dos automóveis dentro dos bairros, criar zonas de trânsito lento, né, enfim, de trânsito mais calmo. A gente tem que ver a questão dos vestiários, enfim, a gente tem que estimular iniciativas como essas do Park and Wash que eu falei, para que, enfim, em lugares onde não tem espaço de fato para fazer um vestiário, essas iniciativas possam acontecer. E os paraciclos, estacionamentos nas vias públicas para que as pessoas possam parar, fazer uma compra, aprender a bicicleta com segurança, e bicicletários para fazer a integração de modais, né? Perfeito. Bom, gente, felizmente nosso tempo chegou ao fim, mas agradeço a presença de vocês, o Rafael Darruy, que é cicloativista, também a Eliana Kuster, que é arquiteta e doutora em planejamento urbano. Muito obrigada por virem, tá? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada também você de casa que acompanhou o Contraponto de hoje sobre mobilidade urbana e as alternativas para o trânsito nas cidades. A gente vai ficando por aqui, eu espero você no nosso próximo programa.